Paz e graça seja com todos os santos. Quem vos escreve é a missionária Teresa de Angola. Passarei as experiências que o Senhor me tem concedido, tudo é para a glória de Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A palavra de Deus diz, em Lucas 12, 2-3, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Diz também a palavra do Senhor em Jeremias 29, 13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor nosso Deus é Deus que revela as coisas escondidas para todos aqueles que o buscam de um coração verdadeiro. Seriamente vos digo, o mundo espiritual é real. Não é brincadeira o que tem acontecido no reino do Espírito. O reino espiritual vai além do reino natural. Foi o seguinte: depois de perder a minha irmã, já nos últimos dias do velório, me encarreguei de cuidar do primogênito da minha saudosa irmã. O menino que eu assumi como filho era um agente das trevas. Pois, eu já tinha o conhecimento que ele estava debaixo das ordens do mal. As minhas irmãs menores não o queriam por perto, por ser um agente das trevas. Está escrito em Efésios 6-12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então eu me responsabilizei do menino, sem temer a nada, porque maior é aquele que está comigo. No mesmo dia, apresentei o menino nas minhas orações. Ele, por si mesmo, dizia que já não podia ouvir os bruxos e os demônios. Ele tinha a audição aberta e isso o possibilitava ouvir o reino espiritual, mas as orações quebrou a audição. Eu tinha a plena certeza que o Senhor manifestaria a sua obra naquela ocasião, e assim foi. Me alegrei. Mas algo ainda me deixava preocupada. Ele carregava em sua ventre carne humana. Aquilo ainda não havia saído. Mas ainda assim não me conformei. O menino queria ser normal como outras crianças. Ele estava cansado daquela vida cruel. O menino ansiava sua liberdade. Depois de uma semana se passar, eu retornei às minhas orações às madrugadas como de costume. As trevas se levantou grandemente contra mim, porque eu lutava em oração pelo menino que estava no processo de libertação. Eu e toda a minha casa estávamos reunidos em uma sala, para juntos orarmos pela causa. Ao me despertar às madrugadas me pus em oração. Enquanto eu orava, o Senhor abriu os meus olhos espirituais, e ao meu lado estava o menino dormindo. Eu via o seu corpo deitado, mas o seu espírito em pé, procurando uma saída, para executar as obras do mal. Mas ele não encontrava nenhuma saída, porque havia uma barreira que o impedia. Irmãos, eu estava paralisada, mas ainda assim orava em pensamento. O Senhor ativou os meus sentidos espirituais e a sala foi tomada pelas entidades do mal. Demônios em forma de cães vinham na minha direção, todos bravos, e latiam fortemente. Mas ainda assim continuei orando. Até que em um momento eles sumiram. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor sempre está com os seus servos. Aquilo foi algo surreal. Aquilo ainda mais aumentou a minha fé. Não te esqueça, irmãos, nós estamos em guerra com as trevas, e não devemos baixar a guarda. Depois de poucos dias se passarem, ele foi liberto e a carne humana que se encontrava em sua ventre foi consumida. O Senhor liberta todos aqueles que nele clamam. Deus é fiel. O Senhor foi me fortalecendo ainda mais, fazendo de mim sua guerreira na terra dos viventes. Estava eu em jejum de 24 horas, estava longe da sociedade. No meu aposento buscava o Senhor. Depois de 2 horas de oração, então a minha carne não queria orar, mas o espírito é que estava em operação. Estava eu deitada mais orando. Até que algo aconteceu. Senti o meu corpo imóvel. Parecia que o tempo havia parado, não conseguia ouvir nada ao meu redor, e estava completamente desligada da terra. E me vi orando com os irmãos,
dentro da igreja, foi o seguinte: eu orava em voz alta e o irmão que estava ao meu lado orava com a voz baixa, e repentinamente os meus olhos ficaram escurecidos, e caindo ao chão os irmãos se levantaram da oração para segurar-me. Dentro daquela ocorrência eu via a minha alma sair do corpo, o meu corpo estava imutável. Irmãos, eu sentia a minha alma se descolar do corpo, foi algo sobre-humano. Eu estava em pé, e o meu corpo estava caído no chão. E os irmãos estavam orando por mim, eles não podiam me ver, mas eu podia enxergar a todos. Eu me sentia livre e podia ver o que estava por detrás da parede, e, eu disse comigo mesma, já fiz tantos jejuns e nunca fui arrebatada, e tendo feito o jejum de 24 horas, fui arrebatada. Uma luz brilhou na minha direção, era tão brilhante, e não queimava como a luz do sol, creio que foi Cristo. E tão rápido, como a velocidade da luz, eu voei até o segundo céu, e eu tinha um escudo em minhas mãos e havia resistência no meu caminho. E olhei para baixo, quando olhei para baixo eu voltava rapidamente, demorou um pouco para voltar ao normal. Tudo isso foi enquanto orava. O Senhor concedeu para mim um arrebatamento em sentidos. O Senhor mostrou para mim como a alma separa-se do corpo, eu também podia sentir a sensação da morte, e eu me sentia livre. Sem preocupação, dor ou coisa semelhante, e a minha alma tinha paz e uma alegria imensa como nunca senti antes. Enquanto eu voava, o Senhor me fez lembrar que as guerras são travadas nos ares. Efésios 6:10 e 12. Eu senti o que os santos têm em sentido depois da morte: em paz partiremos para a glória. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Aleluia. No dia 5 de maio, eu estava em oração. Enquanto eu orava, o alarme tocou. A minha menina ficou agitada. Mas ainda assim continuei orando, arrastei ela até a mim, e a amamentei, e me deitei mais orando. Enquanto orava, o meu corpo vibrou veementemente, o clima ficou pesado e foi bloqueada a minha movimentação. Não conseguia me mover de jeito nenhum. Uma entidade maligna visitou o meu quarto naquela madrugada, e bloqueou a minha movimentação. Não podia falar, mas podia pensar. Só a minha mente estava funcionando. Então em pensamento disse: em nome de Jesus és repreendido. E foi-se embora. Tudo voltou ao normal. Somos vigiados todos os dias. O nosso inimigo está à procura de quem poderá tragar, mas o homem de oração não tem como ser detido. Se não for a permissão de Deus e do próprio homem, os céus estão abertos ao nosso clamor. Clame, porque ainda pode ser ouvido. 1 Pedro 4:11 diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Até aqui o Senhor me permite. Deus abençoe a todos.